Bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 29. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome expelimos os demônios? Em teu nome fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi bem alto: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que faz as obras da iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava fundada sobre a rocha. Todo que ouve as minhas palavras e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua ruína. Quando Jesus acabou este discurso, estavam as multidões admiradas da sua doutrina, porque os ensinava como que tinha autoridade e não como seus escribas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, essa palavra é uma palavra que traz para nós um questionamento muito importante para a nossa vida. Diante dos ensinamentos da igreja, como a gente sempre faz, trazendo para a nossa vida, lembrando que a primeira pergunta do Lectio Divino é: o que o texto diz? A gente sempre pega ali o ensinamento, vamos colocar aqui, do Frei Gilson, Irmã do Exército São Miguel, o Diário Bíblico. Eu vou pegar hoje do Diário Bíblico. Muitas palavras podem ser belas, mas se minha vida não estiver de acordo com os meus lábios, gasto à toa a minha saliva. Hoje é um dia oportuno para questionarmos. Ponho em prática tudo o que Jesus me ensinou? Busco ser um cristão santo que fala através do ato? Ou, pelo contrário, eu vivo numa lassidão enquanto falo do Evangelho? Construir a casa sobre a rocha é buscar viver uma vida virtuosa, me aproximando de Deus. Cultivar a vida de oração, fugir do pecado. Assim seremos estes homens prudentes que põem em prática a palavra de Cristo. Neste mover agora, deste ensinamento maravilhoso que nós temos aqui, você lendo a palavra, aí você vai trazer, Aí também você pode falar assim, você vai ligar isso aí, a ideia assim. Isso aí está falando do pastor, do padre. Irmão, está falando de nós. A palavra é para nós, não é para o ciclano, não é para o fulano. Mas é para nós. Quando eu coloco o meu coração diante de Deus, eu vou saber qual que é a igreja de Cristo. Eu vou saber qual que é a igreja dos apóstolos. Eu vou saber qual que é a doutrina cristã. Eu vou saber qual que é a sua doutrina. Está aqui, a doutrina de Cristo, o ensinamento dele. Está basado agora na igreja, beleza, mas e para a minha vida? Como que está isso? Será que eu sou aquele homem que anuncia a palavra da boca para fora? Ou eu anuncio a palavra para mim, para o meu coração? Se eu faço isso para mim, para o meu coração, agora o que o texto diz para mim? Eu estou vivendo essa vida de acordo com o que Jesus pede para mim, que é o que eu anuncio, eu vivo ela na minha vida? Vamos dar um exemplo aqui. Eu falo do amor de Deus, mas sou uma pessoa rancorosa. Eu falo do adultério, mas eu adultério. Eu ensino os outros a não adulterar, mas eu adultero. Eu ensino os outros a não mentir, mas eu minto. Eu ensino os outros a não falar mal, mas eu falo. Bom, aí tem uma sequência de que a gente aponta o dedo, mas tem 15 dedos apontando para nós, né? Além dos dedos da mão, o dedo dos outros ainda. Então assim, é este o mover. Por que Jesus chama a atenção de nós quando se aponta o dedo para alguém e vem 5 para você? Porque, irmão, nós temos que olhar para nós. E essa palavra nos direciona a isso. Então, qual que é a minha dificuldade hoje de viver de acordo com o que Jesus me pede? Qual que é a minha maior dificuldade? O que o texto diz para mim é isso. Eu tenho que rezar por isso, irmão. Eu tenho que orar agora, chamando a presença divina, clamando o Espírito Santo, deixando que Deus haja na nossa vida. Levanta a tua mão agora. Fala assim: Senhor, eu desejo adentrar dentro do meu coração aquilo que eu esteja vivendo que não for da tua vontade, Senhor. Que teu Espírito Santo venha agora, Senhor, com gemidos inefáveis,
mostrar para mim, falar como convém para o meu coração, para a minha vida, para que eu possa entender, Senhor, se eu estou vivendo ou estou somente sendo um homem ou uma mulher falsa comigo mesmo. Eu te convido, irmão, a levantar as mãos dentro da sua casa e falar: Senhor, dá-me essa graça hoje. Mostra-me, Senhor, o que eu estou deixando de ser, obediente às suas palavras. E agora nós estamos vivendo, irmão, o que o texto me leva a dizer a Deus, a terceira pergunta. Nós estamos pedindo para Deus que Ele nos oriente. Nós estamos pedindo para Deus que nós largamos toda a hipocrisia. Nós estamos pedindo para Deus que nós, neste momento, querido irmão, que a gente viva a graça de falar e viver aquilo que nós anunciamos. Sabe, irmãos, às vezes a gente mantém a porta fechada e Deus não vai adentrar dentro do nosso coração se nós não abrirmos essa porta. Eis que estou à porta e bato. Tem um versículo bíblico, se eu não me engano, é Apocalipse 3. Se você não abrir teu coração, ele não vai adentrar. E como que nós deixamos fechado? Orgulho. Me veio isso agora. A humildade, na primeira leitura, nos apresenta a humildade hoje. O anjo diz para Agar voltar, mesmo que ela tenha sido avançado por Sara, né? Porque ela deu um filho a Abraão, e naquele momento ela corre com medo. Mas o anjo disse para ela voltar e tenha humildade. Seja submissa à sua serva. E é este mover que Deus coloca para mim. Neste momento, que a humildade seja adentrada no nosso coração para que toda a graça da palavra seja vivida. O soberbo, irmão, não acha erro em si. Não acha erro nem onde que ele está vivendo. O soberbo não acha erro em nada. Ele sempre acha erro em todo mundo, na religião de todo mundo, na vida de todo mundo. Mas eu não consigo olhar para dentro de mim. Não consigo olhar para os vícios, para as mortes que tem dentro da minha casa, né? Para as situações vividas. Todo mundo é podre, mas eu não. Esse é um coração soberbo. Todo mundo não presta, mas eu não. Eu sou o cara, sou a mulher. Querido irmão, é uma chamada de atenção que o Senhor hoje nos coloca para o nosso coração. Será que eu realmente sei viver a palavra de Deus? Será que realmente eu sei viver o que Ele me pede? A humildade dos sacramentos da Igreja Católica, a humildade de uma boa confissão. Hoje o Senhor me colocava muito isso. No momento que eu refleti aqui, deixa-se ser corrigido. Para mim, Deus falando para mim, deixa você, filho, ser corrigido. E eu clamava no Espírito Santo, ele dizia assim: filho, seja obediente. Quantas vezes fui desobediente, Senhor? Aí vem aqui, irmãos, o cuidado com a caridade, o cuidado com os irmãos, o cuidado que a gente deve ter com nós mesmos também, a falar e viver. Esses cuidados de uma boa confissão, da Eucaristia. O maior descuido é o comodismo, é a tibieza, é a alma que padece por ficar somente nas palavras e não na ação. E aí, meu irmão, a gente entra pela tibieza. O que é a tibieza? É a frieza da alma, é o enfraquecimento da fé, é a perca do entusiasmo, da paixão a Jesus. E aí você começa a sentir preguiça nas práticas espirituais e uma das situações é a confissão, que me veio muito forte. Que nós precisamos viver isso. É uma forma de você dar uma resposta, irmão, para a ação divina. Uma resposta ao que Deus te pede nos sacramentos. Isso é uma resposta única para nós. Uma resposta única. Que nós temos que ter diante de Deus, viver o que a sua doutrina, Jesus fala. Essa é a minha doutrina. Onde que para muitos aqui, vou repetir de novo para a gente finalizar o nosso momento. Ele diz assim: quando Jesus acabou esse discurso, estavam as multidões admiradas da sua doutrina. Irmão, da sua doutrina. E quantas vezes a gente já ouve dizer assim que nós somos uma religião da Bíblia e não de doutrinas. Irmão, se você é uma religião de Bíblia, não é a religião da doutrina de Cristo, que Bíblia que você está lendo? Que evangelho que você está lendo, né? Então assim, que a gente seja ciente. Às vezes eu falo, eu sou cristão, mas quando nas práticas cristãs pede para você a confissão, não. Isso não existe. Por que eu estou batendo em cima dessa tecla?
Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente fala as palavras só da boca para fora. Mas a gente não vive porque a gente não tem humildade. Porque eu quero ser Deus na minha vida. Eu quero mandar o que é bom, o que é errado para mim. Eu já quero mandar até na igreja de Cristo. Eu já quero mandar que a igreja tem que fazer isso, a igreja tem que fazer aquilo. Mas eu não vivo o que a igreja pede para mim. Falta de humildade. O Senhor está curando corações hoje dessa prática de falar e viver, né? De viver a verdade. Ficar apontando o dedo para aquele que vai na comunhão comungar em estado de pecado mortal. Mas eu já estou pecando porque eu estou apontando o dedo. Então, meu irmão, quando a gente vai à Santa Missa, quando a gente vai à confissão, vai com o teu coração, vai com a tua humildade, vai com tudo o teu querer de tua salvação. Porque quando eu fico cuidando da vida do irmão, eu esqueço de viver o que Jesus está vivendo aqui hoje. Ele disse, né? Põe em prática o que Jesus me ensinou. A partir do momento que eu começo a condenar todo mundo e não olha para mim, eu não estou pondo em prática o que ele me ensinou. Porque ele me pediu para não apontar um dedo que tem 5 contra eu. Hipócrita, porque você vê o cisco do olho do teu irmão, não vê a trave que tem no teu olho. Né? Então, assim, todas as palavras de Jesus nós temos que trazer para a nossa vida. Eu vivo isso. Que Deus nos abençoe, irmão. E que esta prática, Senhor, seja vivida no nosso coração. Eu te peço, Jesus, com todo o meu coração agora, que eu primeiro seja olhar para dentro de mim. Como eu vi hoje, uma boa confissão é muito importante. E eu quero viver essa prática, Jesus, na minha vida. Sabe, irmãos, o que ficou para mim hoje? Para mim. Fazer uma boa confissão sexta, fazer um exame de consciência e também pegar pregações sobre tibieza. Eu te convido a fazer o mesmo hoje. Para a gente ficar meditando durante o dia. A quarta pergunta, né? Qual é o meu novo olhar a partir da palavra? Fazer um bom exame de consciência, fazer uma confissão e viver a prática, começando pela confissão, e assistir os vídeos da tibieza para que eu possa ver o que é uma tibieza e colocar em prática. Né? Aí eu vou viver muitas coisas a mais do que eu poderia viver hoje. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando, um Pai Nosso e 3 Ave Maria, em agradecimento a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado